começou a gravar agora. E o pessoal de Natal, tá? Tá. Era aqui. Eu não tinha iniciado a transmissão. Tô apanhando aqui. Falou que ele tá tentando ver pela TV, que pelo celular é ruim. Entendi. Peraí que eu vou. Mas é aquele link que a gente tem lá do grupo que todo mundo entrava pelo celular, né? Não tem pra Não, mas é isso que tá, ele tá tentando entrar pela TV lá, sei lá. Diz que pelo celular é pequeno, o som é horrível. Mas a TV dele é computadorizada, né? É, porque não tem jeito, né? Tem que ser computadorizado. Eu acho que ele liga o computador na TV, entendeu? E eu faço. Ah, ele tem um computador e É, eu celular. ligo o meu Então, notebook aí, na... então. Isso, eu ligo na TV. Entendi. Acho que é isso que ele quer fazer lá, sei lá. Entendi. você pega. Isso, igual eu faço lá em casa. Ah, mas aí é melhor, né? A tela é pequena mesmo, filmar. É horrível. Eu devia ter subido agora, subido agora. É louco, né? Era 4h22, eu ia subir. Eu imaginava as É coisas. que eu vou mandar no Face. Pede pra ele verificar aí se abriu no Face pra ele. Agora conectou. E aí, Márcio, abriu o Face aí pra vocês? Verifique a chave. Copiar. Modificar. Acho que vai abrir agora no YouTube. Abriu. Foi lá no YouTube. Abriu no YouTube? Abriu. Ó, que eu vou tentar mandar o link. Não sei se eu que fechei aqui. Agora tá indo lá. Eu tô tentando uma televisão aqui pra ver se abre. Não, teve que mandar um link, tive que mandar um link novo. Eu tenho que vir aqui um dia e fuçar nesse negócio. Não, então, eu fiz os testes, tava Colocar tudo no aqui. celular. Tava tudo funcionando, parou de funcionar. Levantou 5 horas ontem. Uhum. Tava ansioso pra colocar um pãozinho. Bom, beleza. Foi aqui, vamos ver o que dá certo aí.
Então voltando aqui para o nosso estudo. Preto ali. Bom, voltando para o estudo. Então nós estávamos relembrando a aula passada, não é isso? Falamos do incognoscível, que é antes de todas as coisas. Ele se diferencia, então essa diferenciação é Ialvo, é Barbelo, perfeito? Aí falamos que ele se diferencia de novo, não é isso? Essa diferenciação é o unigênito. Esse unigênito é o mesmo da vara, é o mesmo verbo de João primeiro, na qual todas as coisas foram criadas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então no gráfico aqui, ó, nós paramos aqui, não é isso? Aí falamos que ele desenvolve 7 atributos, não é isso? Que são os 7 espíritos de alma. E sendo que esses 7 atributos, né, que existem dentro dele mesmo, 3 são os responsáveis para moldar toda a essência, não é isso? Enquanto que os outros 4 são os responsáveis para moldar a matéria. Então, quando nós falamos do universo pleroma, ele existe, né, dentro desses 4 relacionados ao 7, dentro dessas 4 naturezas. Então todo pleroma reside dentro dessas 4 naturezas, sendo que o unigênito, por sua vez, ele é toda essa totalidade, tem essas 7 condições. Então veja, só para relembrar que isso fica um pouco abstrato. Ó, nós falamos que o incognoscível se diferenciou, essa é a origem, Barbelo, Ialvo. Ele, por sua vez, desenvolve 5 naturezas e, para facilitar a explicação, nós chamamos de 5 elementos, da qual tudo é constituído. No entanto, ainda não existe leis para combinar isso, para fazer com que isso se torne matéria, que se torne essência. Só existem essas 5 naturezas dessa diferenciação. Falta o Criador. Exato. E aí então, né, é feita a diferenciação unigênito. Nasce então unigênito. Se é que se pode falar a palavra. É o princípio, né? Exato. E aí o unigênito, antes, né, de pegar esses 5 elementos e começar a moldar, ele desenvolve 7 naturezas, que são 7 espíritos de alma. Sendo que 3 desses moldam aquilo que é sutil, né? E os outros 4 moldam aquilo que é mais denso, que tem forma. Nós vamos ver que esse padrão ele vai se repetir aqui no caos, tanto aqui no universo de Altabote quanto de Sabaote. Isso aí a gente pegou a aula passada, né? Aí nós trouxemos, né, que o universo lá por sua vez é dividido, né, em 12 governos e são 6 planos. Portanto, como são 4, então são 4 triades, perfeito? E nós vamos chegar aí no número 12. Nós fizemos toda aí uma ilustração. Todo mundo lembra? Alguma dúvida relacionada a isso? Sim ou não? Não? Maravilha. Vamos lá. Bom, aí entramos aí agora em Samael. Deixa eu ver, será que o Márcio conseguiu lá? Pode fazer uma pergunta aí, ué? Pode, à vontade. Talvez assim, alguns irmãos que ainda estão começando no grupo, né? Possa compreender. Eu falo porque às vezes trazia, como você está trazendo, mas tinha algumas indagações que às vezes a gente fica assim, sabe? A gente fica meio tímido. Uhum. E a gente não tem coragem de fazer, entendeu? Não. Sim. Tudo isso que você está mostrando, você começou pelo incognoscível, tá? Antes de nada, inerte, de repente, nele tem um pensamento, esse pensamento é Barbelo, perfeito? Barbelo, na realidade, é ele, tanto como polo positivo, como negativo, masculino e feminino. Porém, vem os 5 naturezas, o atributo, que são os 5 elementos, que da qual todas as coisas teriam de ser manipuladas
através desses 5 elementos. Aí depois você mostrou o primogênito, que na verdade é o Criador, né? Primogênito, que significa? Esse é o primeiro, né? Primogênito no tocante de primeiro. Ou o início de Gênesis, e não deixa também de ser aquele de João, como você acabou de dizer, né? O início, o princípio, né? E depois aí você, na verdade, mostrou as 7 naturezas dele, que está relacionado aos 7 espíritos. Em algumas traduções está os 7 espíritos de Deus, para nós é os 7 espíritos de Ud, Rei, Vav, Rei, que não deixa de ser o Ruxa. Agora, uma pergunta, para deixar claro, que é bom que você deixa claro isso aí. Para mim também é bom, tá? Porque eu nunca vi sair da tua boca isso, tá? Aí, até agora, você está falando de diferenciações, ou mesmo se tornando diferente, o mesmo tomando estados de diferença até chegar ao Criador. Aí você mostrou as 4 triades, que são os 12, que é o pleroma, perfeito? Você chegou aqui aí? Perfeito. A pergunta é, a nossa ciência, eles acreditam nos universos paralelos e o multiverso. Então eles acreditam que existe esse universo e outros mais sutis, e cada vez vai ficando mais sutil. Então, quando nós enxergamos esse nosso universo, esse nosso, tá? Nós enxergamos ele, podemos enxergar ele como um corpo, já que se fala que o universo é um, no tocante ao nível dessa densidade, no nível dessa densidade, ele é um. Exato. Sim. Sim. Agora mais uma pergunta. Ele, se ele é um, ele é um corpo. Isso. Agora, quando nós falamos de qualquer deidade, Elohim, não importa se seja o unigênito, primogênito, o criador, o princípio, o nome que queira dar, tá? Ele também tem um corpo também. Perfeito. Perfeito ou não? Então a ciência, ela já reconheceu que existe esse corpo, só simplesmente não incluiu neles que, porém, esse corpo, existe uma inteligência que rege esse corpo. Sendo assim, o universo é o corpo e aquilo que nós chamamos de deidade, divindade, Elohim, não deixa de ser a consciência que rege esse corpo. É nesse nível de entendimento que você está expressando tudo isso? Exato. Muito bem aplicada aí a colocação. Deixa eu tentar explanar mais aí dentro deste assunto. Veja, até então nós ainda não falamos do universo caos, né? Que é aqui embaixo. Tá. Mas como é muito difícil você aludir aquilo que Já que não fomos lá? que não fomos lá, então vamos tomar este universo aqui como exemplo. Perfeito? De acordo com a ciência, né, observada por telescópios e satélites, etc. O universo, por sua vez, é uma expansão, no qual nós ainda não chegamos ao seu limite, exceto por matemáticas aí de computador. Mas imagina-se que ele tenha limites, o universo. O universo, por sua vez, é uma expansão com inúmeras galáxias, né? Esse número, de acordo com eles, né, chega perto aí de 2 a 3 trilhões de galáxias. E a quantidade de estrelas, né, que existe em uma galáxia é assim, se eu falar milhares, talvez seja, provavelmente é muito pouco em cada galáxia. E cada estrela, por sua vez, é um Sol, e a maioria delas é um sistema solar, como o nosso. Então veja, só aí nós já identificamos, né, um corpo principal, que seria o universo, perfeito?
as galáxias, que seriam os membros, e os sistemas solares, que seriam os órgãos, um exemplo, perfeito? Então veja, dentro aí da sua aplicação, digamos que o unigênito, ele seja o todo, não é isso? Ele seja o universo, usando esse universo como exemplo. Ele seja esse universo. Os quatro, por sua vez, né, são quatro membros, digamos assim. Separamos aí cabeça, tronco, cintura e pernas. Pô, quatro consciências. Isso. Não, estamos falando de corpo agora. De corpo. Isso. Então nós pegamos esse universo e dividimos aí uma cruz, né? Quatro regiões. Então significa, né, que essa totalidade tem quatro consciências em partes diferentes do seu corpo. Perfeito? E dentro dela, né, de cada uma dessa parte, existe ainda mais 3 governos, mais 3 consciências. E aí a gente chega num total de 12. Agora veja, o que nós estamos falando é que esse universo aqui, ele se expressa 6 vezes. Quando eu estou falando neste universo, estou aludindo primeiramente lá ao pleroma, né? Mas o Gênesis mostra que Isso. o sétimo não criou nada. Exato. A palavra sabate significa repouso, nada. Exato. Então veja, existem 6 expressões. Então existe, né, essa divisão de 12 governos em cada uma das expressões. E ele, na sua totalidade, ocorre em 6 expressões. Então você vai pegar esse 12 aí depois, posteriormente, né, vamos chegar nesse assunto. E nós vamos ver que existem 72 governos, porque existem 6 expressões. Então esses 12, né, conforme eles vão se expandindo, trata-se de uma outra consciência. São 72 universos, é isso que você quer dizer? 72, Já estamos usando termos. 72 governos desse universo. Mas cada governo, cada consciência, ela tem uma região da qual ela controla, ela é o regente principal. Exato, isso aí. Então, ó, vamos tentar voltar no conceito aí, que tá meio um pouco abstrato ainda, né? Tá. Isso, vamos lá, ó. Imagina o universo. O universo é um conjunto de galáxias, né? Sim. Vamos pegar esses conjuntos todos de galáxias e vamos dividir em 4 partes. Tá. Beleza? Dividimos em 4 partes. Então essa é a primeira divisão. É os 4 lá que nós citamos. Certo? No entanto, em cada uma dessas 4 partes também é dividida em 3. Tem 3 consciências governando aquela parte. Entendi. Vamos supor assim. Pegamos uma pizza, dividimos em 4. Isso. Aí pegamos, na verdade, um pedaço daquela pizza e dividimos em 3. Isso. Aí o total dá 12. Exato. Então Em outras 3 palavras, pessoas vão comer aquele pedaço. Em outras palavras, a conclusão. O universo, ele é porém regido por 12 deidades que Isso. são conscientes. Exato. E na medida que esse universo se desdobra 6 vezes, essas deidades, como o senhor citou, usando esse termo, também se desdobra. Perfeito? Ela tem suas expressões. Exato. Então, por exemplo, eu não posso considerar que a consciência, né, da deidade do primeiro plano é igual à do 6º plano. Então, o 6º plano já é uma outra consciência. É um nível já é mais outra... sutil. Isso, exatamente. Por isso que nós vamos chegar em 72, entendeu? Porque vai pegar 12 vezes 6. Se fosse o mesmo daqui e lá, permaneceria 6. Exato, seria uma coisa uniforme, né? Seria só 12 e acabou. É isso aí. Entenderam? Sim ou não? Ainda tá abstrato? Não, ficou claro. Porque aí você pegou esses 6, né? 6 vezes... Na verdade, você pegou 12 vezes 6, deu 72. Isso. Né? Só que depois você falou que isso nesse plano de Maim, do tal. Exato. Aí depois a coisa começa a se repetindo Isso. dali pra cima também, né? Exato. Aí a coisa vai ficando inumerosa. É isso aí. Aí, esse mesmo plano, na verdade, a gente tende a pegar daqui e levar pra cima, né? Né? Mas começou de cima pra baixo, apesar da gente
Então, Começa do sutil pro mais denso. exato, é isso aí. Portanto, se em alguns livros dos próprios Evangelhos Secretos, até no Peixe Sofia, você vai ver que a região do unigênito é chamada do 13º Aion. Por quê? Os 12, né, está dentro dele. Ele é a totalidade. Ele se expressa ali no 13º. E ele dentro do incognoscível. Entendeu? Ele dentro de Barbelo e ainda dentro de Cognoscível. Então funciona dessa maneira. Quem ele chamava de pai? No caso, Yalhush. E o Ruxo chamava de pai. Olha, é necessário fazer várias exegésias aí Em cada passagem. em cada passagem. Mas na maioria das vezes, né, ele está falando diretamente com o unigênito. O filho de Sabaoth falando com o unigênito. Falando com o unigênito. Isso. O unigênito é Yahushua como primogênito, como princípio. Isso aí. Em outras palavras, seria o Yahushua mais densificado, falando com o Yahushua mais sutilizado. Exato, isso aí. Ah, certo. E nos momentos. É o denso falando com o sutil. Nos momentos na Bíblia onde cita Espírito Santo e no próprio Evangelho Secreto, é um grau ainda mais acima, já seria o grau de Barbelo. A gente vai ver. Tanto que nos evangelhos vão achar algumas palavras, como assim, vou falar na tradução aí, tá? Uhum. Deus nunca foi visto por alguém, peraí. Se o unigênito está ali, ele fala do Pai, diz que o Pai está nele, então é visto. Então esse que não foi visto é o incognoscível. Ninguém jamais viu a Deus, tem outras passagens. Quer dizer, está se tratando do incognoscível. Perfeito ou não? Perfeito. Incognoscível. É o Elohim, né? Jamais viu. O outro fala lá, o Elohim invisível. Olha, não pode ser visto, é cognoscível. Ou desconhecido, o Elohim desconhecido, né? Então aí é já bem específico, né? Sim. Mostrando um incognoscível, né? Cognoscível. Perfeito, isso mesmo. Foi pelo Meet. Bom, todo começo é assim, né? Depois a gente vai se aprimorando. Tá. O Márcio agora tá no Meet. Ó. Shalom, Márcio. Ok. Vamos lá. Vamos voltar. Então, amados, é mais ou menos por aí. Tá encaixando aí na cachola, tá muito abstrato. Se precisar voltar, a gente volta, não tem problema. Se quiser pegar uma laranja lá, a gente divide ela e fica na laranja. A Hã? pizza ficou clara. Então tá bom. Maravilha. Bom, então agora chegamos a Samael. Vocês querem ler o texto ou posso falar já de forma mais resumida? Posso? Então maravilha. Bom, veja. Até o 7, nós estamos falando de uma diferenciação, uma natureza do próprio unigênito. Perfeito? Mas quando dos 7, né, ali dos 4, começa a emanar os De cima para baixo? e de cima para baixo, mais esquece, sutil. ainda não existe o caos, ainda não existe esse universo aqui como conhecemos. Mas quando começa, né, dos 4, gerar 12, os 12, os 72 e assim toda a criação do pleroma, nós já estamos falando de uma certa independência. Nós estamos falando de uma unidade múltipla ainda, né? Mas cada ser passa a ter agora não é mais uma emanação. Não sei se eu estou sendo claro. Veja. Digamos que a irmã... Esqueci. Sônia. Eu ia chamar de Márcia. Márcia. Digamos
eu tô com o Márcio na cabeça e chama de Márcio. Digamos que a irmã Sônia, ela tenha 7 personalidades. Nossa, mas 7 personalidades, se a gente parar pra pensar, às vezes a gente tem até muito mais. Se personalidade isso vem da palavra pessoa, É. ela tem 7 pessoas. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, aqui no estudo, a irmã Sônia, ela tem essa característica, ela é mais intelectual, ela presta mais atenção, ela tem essa característica. No entanto, lá no serviço dela, ela já é diferente, ela é uma pessoa mais ativa, os pensamentos dela são outros, a maneira dela tratar as pessoas são diferentes. No entanto, quando ela está em casa, a maneira que ela trata a filha, os parentes, já é completamente oposto, o linguajar que ela usa já é outro. No entanto, quando ela está na rua para convencer o cliente, o linguajar dela já é mais requintado, ela pesa as palavras e o comportamento dela é completamente diferente. Então veja, você está expressando a sua consciência de maneiras diferentes em cada lugar que você está. De acordo com a situação. Exato, então é como se eu dissesse que existe, estou dando um exemplo aqui, 7 Márcias, perfeito? Sônias. 7 Sônias. Desculpa. Nem no bom, no bom. 7 Sônias, mas é uma unidade múltipla de um único ser, perfeito? São características diferentes de um mesmo ser. Às vezes esses seres vão se conflitar? Vão, essas personalidades vão se conflitar, acho que a todo momento. Mas existe essa característica na Sônia, perfeito? No entanto, a Sônia teve uma filha. A filha da Sônia tende a ter todas as características da Sônia, não é isso? O jeito de falar, essas expressões. No entanto, ela é um ser diferente. Fisionomia. Isso, é semelhante, mas não é igual. Ela é diferenciada. Ela é um pedaço seu? É um pedaço seu. Ela é você em certos níveis? É você. Mas já é diferenciada. Então, digamos assim, que os 7 rins, né, os 7 espíritos, como queira, eles seriam como fosse 7 manifestações, 7 naturezas do mesmo ser, do mesmo unigênito. Mas quando você chega nos 12, já são emanações diferentes, já são como fosse criações. É pedaço seu, né? É parte sua, é quase você, mas não é 100% você. Posso fazer Pode, à vontade. Olha, na verdade assim, né? Nós não estamos desassociando Yudi, Rei, Vago, Rei de Augusto, não é isso? Exato. Como primogênito, como unigênito, como princípio. Perfeito ou não? Perfeita. Tá certo ou não? Então, em outras palavras, ou em palavras diretas, você quer dizer que Yahushua, ele é um em totalidade. Exato. Mas porém essa totalidade, ela subdivide em 7 níveis de consciência que fazem papéis diferentes para essa totalidade. Perfeito, perfeito. Conclusão perfeita. É como fosse um corpo, né? Um exemplo, a mente tem um papel, o cérebro tem um papel, o coração tem outro, Tá. né? Os rins tem outro, E mas um não funciona sem o outro. não funciona sem o outro. Maravilha, perfeito. No entanto, os outros gerenciáveis, quem que é os outros gerenciáveis? As células pela qual compõe o corpo, que pode se mutar e virar um câncer. É você? É você. Mas já é um nível quase que... É você, mas não é você. É um nível independente dentro de você. Tá. Estão conseguindo captar ou não? Sim. Podemos falar que é você em níveis mais inferiores? Mais inferiores. Perfeito, é isso Perfeito ou mesmo. não? Não, De mas tal, assim, né? exato, de tal maneira que chega a um ponto que pode até se tornar independente. Desequilíbrio. Exato. Haver um desequilíbrio. Exato, exatamente. Haver um desequilíbrio. Pô, Weber, mas você está fazendo todo esse rodeio, toda essa explicação para tentar explicar o quê? Bom, vamos lá. Veja, nós falamos o quê? Que esse unigênito desenvolve essas 7 naturezas. Dentro dessas 7 naturezas, 4 são as responsáveis por moldar a matéria.
e por sua vez, né, essas 4, elas geram mais 3 naturezas, portanto 4 triades. Só que essas 3 naturezas, que no qual nós vamos chegar no número 12, essas que eu estou dizendo a vocês, já são quase que independentes. É ele e ao mesmo tempo não é. Um nível já quase independente. Perfeito? Então quando nós chegamos ali na 4ª triade, que é Lilith, nós temos ali... deixa eu voltar aqui de cabeça. Paz, perfeição e Sofia, né? Que seria a sabedoria. Eles traduzem como sabedoria. E hebraico é chamado de Rock. Rockman, né? Isso é chamado de... Exato. Então veja, uma dessas consciências desses 12, né? É quase como se fosse, sei lá, um órgão. Não sei nem aludir qual seria. Ela passa a ter um conflito interno. Mas por que você está falando ela? Eles não são todos machos, eles não são todos fêmeas. Veja, nós já estudamos aqui há um tempo atrás, né? E existe aí todo um misticismo, uma falsa ideia de se atribuir, né, um ser andrógeno, né, a Baphomet. Então, se a pessoa lê lá andrógeno, não, isso daqui é do ocultismo, é Baphomet. Sem entender Sem nada nem entender o significado, sem parar para pensar do que seria. Veja, e algo em qualquer nível que você imaginar, se ele não for andrógeno, ele não é Yalvo. Se você considerar que ele é o criador de todas as coisas, meu amigo, ele é andrógeno, porque ele criou o masculino e ele criou o feminino. Se ele não tivesse a natureza dentro dele mesmo, de que maneira ele poderia desenvolvê-la? Então veja, quando falamos de masculino e feminino, não estamos falando de órgão reprodutor. Na nossa realidade, né, física, a gente imagina um órgão reprodutor, sendo que vai muito mais além do que o órgão reprodutor, a característica masculina da feminina, né? Mas a primeira coisa que vem à mente é isso. Mas quando falamos de um ser andrógeno, nós estamos falando de atributos, de qualidades. E de acordo com o Evangelho Secreto, né, essas 12 consciências, né, esses 12 regentes, embora todos sejam andrógenos, 6 deles tinham o polo masculino maior e 6 dele o polo feminino maior. Então veja, é como se em maior parte do tempo eu manifestasse, né, os atributos masculinos. Não que eu não tenha o feminino, eu tenho, mas o dominante é o masculino. Assim, da mesma forma, os outros 6 apresentavam o polo feminino e tinha em si também o masculino. Aí veja, Piscis Sophia, por sua vez, que é uma dessas 4, né, uma das 3 uma das 12? Isso, um dos 12, né, que pertence à triade de Lilith, ela teve um conflito interno. O próprio unigênito, para criar o pleroma, ele compartilhou, né, da natureza de Barbelo, que é um estado mais sutil anterior a ele. Entende? Você vai ver lá que ele, junto com a incorruptibilidade, que é das 5 naturezas, né, de Yalvo, criou a graça, por exemplo. Ele, junto com a natureza verdade, que é um dos estágios anterior, criou a perfeição, que seria o de Uriel, e assim sucessivamente. Então, o próprio unigênito, ele se muniu, né, do seu estado anterior para criar o pleroma. E ela, em um conflito interno, desejou criar, assim como o unigênito. E aí esse desejo dela foi tão forte, mas tão forte, que dela, né, saiu lá do pleroma, emanou matéria. Perfeito? E essa matéria, como estava, né, dentro de Barbelo, dentro de Yalvo, que é as 5 naturezas, que é os 5 elementos, ela não ficou inativa. E assim se gerou o caos, no seu nível mais sutil. Weber, como vocês já pegaram esse estudo, então eu estou adiantando aqui. Se tiver dúvida, me para. Eu gostaria. Pode parar. De um esclarecimento. Uhum. Tá? É porque você veio a ter aqui Rockman
Emuná, que é Pit Sofia aí, né? Que nós temos no livro aí, eles engregaram aí, botaram grego aí, Koiné, eu estou com Pit Sofia para ter com a filosofia platônica, enfim. E ali você mostrou que nela houve um desequilíbrio tal, que foi o lado feminino, tanto que o usado é o lado feminino, não tem a ver com o masculino. Certo. E sozinha ela produziu, emanou-se, né? Emanou-se, porém, o que você chama de matéria. Explicou como matéria. Só que a mente toda religiosa, católica, evangélica, e na cabeça da humanidade, tá, quando se fala de matéria, se trata de algo tão denso como conhecemos. E essa matéria, você quer dizer que ela é, a princípio, ela é bem sutil, né? Isso. Boa Não é a sua. matéria, né? Isso, maravilha. Boa sua. Obrigado. Boa sua colocação, de fato. Quando a gente fala matéria, já pensa em algo mais palpável, né? Bom, veja. Vamos tentar explicar aqui diretamente. Lembra que nós falamos que algo, né, na condição de Barbelo, ele é os 5 elementos, as 5 naturezas, pelo qual existem todas as coisas? Mas sem o unigênito não é possível combinar, não é isso? Essas 5 naturezas. Qual foi o caos? O que Piste Sofia... Eu já estava entrando na minha cabeça. Tá. Tira uma dúvida, você falou que Iabush é andrógeno? Sim. Ele tem em si as duas naturezas. Você lê lá nos evangelhos. Samael também é. Sim. E você também é. Só que o seu corpo só faz com que você expresse o polo feminino. Os discípulos perguntaram: mestre, o marido dela morreu. Foi dado, aí pela lei judaica, ela era dada ao irmão do marido, a moça. Mas agora o irmão também morreu. E agora? Todo mundo foi salvo. Quando ela morrer, lá no céu, ela vai ficar com o marido ou com o irmão? Aí ele falou assim, ó, lá no céu, lá nos reinos, né, no Xamaim, vocês serão como os anjos. Não se casam e nem se dão em casar. Por quê? Não existe mais essa união. Nós aqui estamos num estado imperfeito, na qual precisamos se unir um ao outro para gerar uma outra vida. Lá no Pleroma não, nós vamos ser completo. Você vai ter o masculino e o feminino. Você vai ser um lurim. Uma coisa também que você fala aqui, a única... Fica tudo muito claro pra mim, mas a única dúvida que fica na minha cabeça Claro. é... Yahushua, ele tem um pai. Perfeito. Eu posso chamar o pai dele de Yahoo? Claro, pode. Ou Barbelo? Barbelo é um adjetivo. É um adjetivo. E Al é o nome. É o nome. Isso. O X da questão é que pai é uma manifestação de um único indivíduo. Então, exato. Pai e filho, quando a gente fala pai e filho, nós estamos falando de duas manifestações de um único ser. É, porque todos os dois eram... É o mesmo. Era o mesmo. Exato. Tá bem claro. Se você falar do 7, você também está falando É. de 7 manifestações do mesmo ser. Então, ainda na pergunta do pai, né? Veja. E alvo são 5 elementos, de maneira sutil, 5 naturezas pela qual tudo é criada. No entanto, essas 5 naturezas, elas não se combinam se não existir leis, 7 princípios, perfeito, pela qual elas se combinem. Então, o que aconteceu com a Piste Sofia? Né? O Rockman, como o pai citou, o Moçanos, como está lá na proteína trimórfica. O desejo dela de se assimilar ao unigênito, de criar, né, assim como o unigênito criou, foi tão forte, mas tão forte, que esse desejo dela criou leis dentro de uma região do Barbelo que estava inerte, né? O Pleroma é uma parte, o Barbelo se estende, a condição Barbelo se estende a muito mais. Ela criou
leis, né, dentro desses 5 elementos, que esses 5 elementos ele então gerou o caos, que seria a matéria de forma sutil. E aí essa lei, pelo desejo dela, que ela criou, né, foi tão forte, que esses 5 elementos se combinaram de forma imperfeita e gerou o que os evangelhos secretos chamam de caos. Ah, mas caos quer dizer desordem, bagunça, trevas? Não. Quer dizer que eram elementos que não se combinavam perfeitamente, não estavam ali moldados. Tinha tudo ali, mas não estava moldado. Ela se emancipou de forma Isso. desordenada. É basicamente, ó, agora eu vou usar aqui. Tanto que foi só um desejo, né? Exato. Sabe o que eu vou usar aqui para vocês aqui, para que vocês consigam assimilar. Vou usar o físico para tentar assimilar aquilo que é quase incógnito, né? Digamos, né, que ela, né, lançou aí o óvulo, digamos assim, e aí quando se chocou, né, com os 5 elementos, ele fecundou e assim gerou um útero. E aí nasce então Yaldabaoth. Pode fazer uma pergunta? Pode, à vontade. É para somar, tá? Não é para... Não, claro. questão não. Vamos lá. A palavra elementos, Uhum. os 5 elementos, muitos não sabem. Tenta fazer confusão, porque na nossa tradução tudo está lá águas. Ao contrário, lá não é sempre águas. Sim. A palavra Maim se trata de águas primordiais, nível universais. In é águas. Pode estar se tratando uma separação de dimensão para outra dimensão. Entendeu? Perfeito. Todos os dois. Mas, porém, a palavra Maim, ela está relacionada a esses 5 elementos. 5 ou 7? 5 elementos. 5 elementos. Então, sim. Peraí, só pra ela lembrar. Por que 5 elementos? Porque Yal, Barbelo, ele tem 5 As naturezas. E Tá. essas 5 naturezas são os Sim, mesmos sim. 5 elementos, né? Então, são 5 elementos. E é mostrado que, porém, o espírito de Elohim pairava, se movia sobre a face, não de águas, como a gente pode falar, mas de Maim, das 5 naturezas elementares, das 5 elementos, lá traduzido como água, tudo bem. Quer colocar como água, tudo bem, seria um problema, tá? Só que aquele que se movia sobre a face das águas, ali na realidade, não tem outra saída. É a própria Sofia, Pique Sofia. Sim. É a própria Rockema Emuná. Agora, a pergunta é, não tem no hebraico outra palavra para nós levar a Babelo também, senão Maim, que são os 5 elementos. Perfeito. Agora, eu vou pegar esses 5 elementos de cima e vou densificando, até chegar aqui, ó. Até chegar, não aqui nesse plano, até chegar onde Sofia ali, ela paira sobre as águas. Quer dizer, queira ou não queira, tudo está relacionado a esses mesmos 5 elementos de Babelo. Não existe 5 elementos lá em 5K independente, mas está tudo coligado? Tudo coligado, ó. Veja, o senhor fez uma pergunta boa aí. Vou fazer um desenho, depois eu ponho na câmera aqui pra ver se o pessoal enxerga. Deixa eu mudar aqui. Depois você filma. Tiro. Vou fazer um desenho aqui, vamos ver se o pessoal consegue captar. Solta, né? Tudo vendo ali. Tá tudo. Você que escolher isso, meu filho. Não, mas eu escolho isso. Aí depois eu tenho uma perguntinha final disso aí. Não, Pra tá depois- beleza. Pra você explicar. Veja, ó. Aqui é Barbelo, cognitivo de branco, né? Não tem limite.
não tá Barbelo é o círculo que eu coloquei. Dividi aqui em 5, similar ao gráfico lá, né? Então as 5 naturezas de barbelo, né, está dividida em 5 e paira sobre toda essa diferenciação. Ela permeia tudo. Ela cobre tudo. Exato. Aí apareceu uma outra diferenciação, que é o unigênito. Certo? Essa é a mente que deveria manipular todos esses 5 elementos. Agora veja, o que o unigênito, essa diferenciação do unigênito, ela é bem menor em relação a os 5 elementos, assim como os 5 elementos é bem menor em relação ao incognoscível. Aí essa diferenciação unigênita, ele desenvolve dentro de si mesmo mais uma bolinha ali, ó, que ele chama de pleroma. Perfeito? Para quem aí tá na live, ó, veja, a gente fez de branco, né? Incognoscível. Aí é bem similar ao que nós fizemos lá no gráfico. Então temos aqui barbelo, né? Ele se divide em 5. Aí veja, dentro esses 5 elementos, né, essas 5 naturezas, permeia tudo. Uma pequena diferenciação nós chamamos de unigênito. Veja que ele é bem menor em relação a esses 5 elementos, né? A barbelo. Assim como o barbelo é bem menor em relação ao incognoscível. Aí dentro dessa diferenciação, né, unigênito, que é aquele que vai moldar, né, os 5 elementos para criar, ele cria então dentro de si mesmo o que chamamos de pleroma, porque nele reside toda a plenitude dos aios. Perfeito? Seja dentro do unigênito, Habita toda a pleroma. todo o pleroma. E fora do unigênito, o que existe? Barbelo. Perfeito? Aí o que aconteceu? Vamos voltar aqui pro gráfico. Pera aí. Então, para quem tá aí, vamos aqui no gráfico. Vamos voltar aqui um pouquinho e tentar explicar. Então, barbelo, 5 naturezas, uma diferenciação menor, né? No desenho aqui eu fiz bem menor para conseguir melhor, o unigênito. Dentro dele ele cria o pleroma, essa bolinha amarela aqui, certo? Aí veja, um dos 12, né, que está dentro aqui dessa bolinha amarela, Tá entre esses 4. isso, dentro desses 4, ele tem aí um conflito interno, um desejo de criar. Esse desejo de criar cria leis. Isso aqui que está criado não pode ser modificado. Isso aqui ainda é pleroma. No entanto, isso aqui, ó, os 5 elementos, ele é para ser moldado, ele é para ser criado. São 5 naturezas que estão inertes. Existir inteligência. Exato. Mente para manipular. Leis para... Do jeito que Exato. cada um deve se comportar. Aí vejam, nós vamos ver, né, que Artabote, ele fala que ele foi criado de maneira imperfeita. Ele era imperfeito porque nasceu de maneira imperfeita. Agora nós vamos entender o porquê. Veja, para que esses 5 elementos se combinem de maneira adequada, foi necessário que o unigênito tivesse o que? 7 naturezas. Pistis Sophia, por sua vez, o desejo dela de criar se manifesta sem que ela tenha... Que é o 10º. Exato, essas 7 naturezas. Portanto, ela nem cria Yaldabaoth, ela simplesmente movimenta ali, cria uma lei para os 5 elementos, é onde nasce o caos. Tanto que o caos ainda precisa ser modelado para ser criado. Ele ainda é inerte. E aonde o caos foi criado? Na 7ª dimensão. Perfeito? Nós vamos descobrir que essas 6 dimensões na qual existimos, na real ela não existe. Ela é simplesmente níveis de Artabote. E é interessante. Mas essa bote não é da 7ª? Desculpa. Sim, aí é boa a sua pergunta. Veja, depois nós vamos ver que o que ela criou foi o quê? Foi o caos. O caos existe aqui fora, né?
Então é o que? A sétima dimensão. Ah, tá. Porque antes, depois os dois... E nós vamos ver que Artabot não consegue criar nada na sétima. Ele existe na sétima, mas não consegue criar nada. Quem criou foi Sabaoth. Depois quando, né, ele é expulso e tal, e Sabaoth é colocado onde? Na sétima. Mas é um nível ainda do caos. É o limite do caos. Entenderam que a palavra sétima que nós estamos usando aí, em hebraico significa sabat, que significa sábado. Exato. Que a palavra sabat significa repouso. Quer dizer, ele não cria nada porque ali é o repouso. Mas o repouso desses 6 universos, né? Exato, isso aí. Você tinha uma pergunta. Era sobre isso mesmo. Sobre? Isso que você tá falando. Não, você acabou entrando na minha dúvida, que é sobre a emanação do caos, no caso. Exato. Então veja, o desejo dela de Na verdade, a criar... minha dúvida era como, tipo assim, então Samael era como se ele fosse um Elohim também. Ele é um Elohim, sem dúvida. Ele é o Cosmocrator, criador desse universo Então o que inferior. ela gerou não foi a matéria que você se refere, é um Elohim também. Aí que Não. tá. Boa sua pergunta. Veja. Existe aqui um copo. Né? Tem aqui um copo. Como que eu posso... tem um copo. Aí eu pego esse copo aqui, ele tá... Tem vários produtos químicos aqui. Mas ele tá inerte. Parado. Ele tem. Mas ele está parado. Não está manipulado. Isso, está inerte. Aí o que eu faço? O meu desejo, eu tenho um desejo de criar, eu vou lá, é esse frasco aqui, eu jogo. Aí essas substâncias aqui começam a se combinar. De maneira imperfeita. Isso foi quando a matéria se uniu com... Quando ela criou, cinco e elementos. o desejo dela de criar, uniu com 5 elementos e criou matéria. Matéria, dessa matéria, como que a Artabot foi parar lá dentro? Boa. Aí como que a Artabot foi parar lá dentro? A matéria ela não fica inerte, automaticamente ela cria um regente. E então ele nasce Ele nasceu da própria matéria. não de Sofia. Exato. Mas, ué, eu posso tirar uma dúvida aí? Pode. Melhor, quero que tirar uma dúvida. Claro, sim. Porque assim não está claro. Associamos a palavra matéria agora, pelo que eu vi você mostrando aí. Você mostrou o copo, os 4 elementos, está ali inerte, Isso. feito não? O copo aqui para ser manipulado, existe. Isso. Tá achando o copo. Porém, Pit Sofia, ela se desvia, dá um conflito dentro dela, ela joga um pouco de química ali dentro. Isso. Essas químicas, na verdade, são, adjetivo dela. Exato. Aí o que acontece? Essa 5 elementos, Reage. ele reage. Isso. Mas, porém, a matéria, pelo que você está mostrando, é o que Pit Sofia jogou dentro. Aí que tá. Boa sua pergunta. Da hora esse bate-papo aqui. Veja, vou usar o mesmo exemplo. Tá aqui, né, os 5 elementos inerte, né? Aí ela despeja o desejo nos 5 elementos. Os 5 elementos reagem, mas não de forma em equilíbrio. Ele simplesmente reage desequilibrada, disforme. Por quê? O desejo dela, aquilo que ela jogou, não era perfeito. Era imperfeito. Perfeito? Automaticamente foi gerado uma matéria. Só que Piste Sofia era tão grande e os 5 elementos também é tão grande que em vez de gerar, né, como lá no pleroma, gera-se a consciência e o corpo, né, é o receptáculo da consciência. Foi gerado um espaço imenso chamado caos e Artabot nasce com uma consciência muito pequena dentro do caos. Tanto que diz que quando ele nasce, né, lá no texto, ele se perde, ele não consegue sondar o próprio caos. Lá na 7ª dimensão é quase como ele não existisse. Então podemos dizer que esse desejo imperfeito fecundou uma matéria e essa própria matéria se autogerou. Por isso que Artabot quer ser similar ao unigênito, porque ele também se autogerou. Yahushua é perfeito, não é? Sim. Se Yahushua, ele emanou de Sofia? Yahushua?
Aí que nós estamos falando, existem vários níveis de emanação. Por exemplo, até a gente estava tendo essa conversa em casa, né? Não sei se você se recorda. Veja, quem gerou a Érica? O seu pai e sua mãe. E quem gerou seu pai e sua mãe? Seu avô, e assim vai, sucessivamente. Legal, aí nós vamos chegar num ponto de quem gerou o planeta. Então, em outras palavras, a Érica é o planeta. Mas você é o planeta ou você está no planeta? Está. Não, mas Tá, ela então você tá querendo. ela tem origem, ela é o planeta, mas tem origem no seu ancestral. Né? Aí que tá, é É da patriarca, mesma origem, mas a consciência da Érica é totalmente Tá diferente distanciada. do próprio Distanciada. planeta. Então, mesmo ele sendo perfeito, as emanações deles não são perfeitas. Sim, porque é independente. Veja, a Érica vai e cria uma bomba atômica para explodir o planeta. Mas a Érica não é o planeta? Ou a Érica está no planeta? Ah, a Érica está no planeta. Mas qual é a origem dela? O planeta. Então veja, você teve a sua origem no planeta, você é parte do planeta, mas a sua consciência é totalmente independente do... Até porque não teria como Yartabote existir fora de alma. Podemos falar que Não existe. a matéria perfeita, e porém a consciência que manipulou a matéria é defeituosa e por isso fez com que a matéria também se transformasse em defeito? Eu acho que não. Não? Como é que é a Sim ou pergunta? Acho que nessa pergunta Digamos que temos aqui um cabo de trigo, não. vai. É, eu sei que Digamos fez que uma tem um cabo pergunta de trigo, longa, mas... tem um cabo de trigo e tem um fermento aqui, Não, né? a matéria é perfeita. E essa matéria, esse trigo é para fazer o pão, chegar a fazer um pão perfeito, né? Opinião minha, né? Simples, ficando assim, uma dona de casa. Aí eu amasso a massa, tal. De vez em pegar uma gotinha de fermento, eu jogo tudo. Sou meio doidão mesmo, falo, quanto mais melhor. Aí o pão sai tudo assim, ó. Quer dizer, a culpa não está no trigo. Não está na matéria. Não está no trigo aqui, nesse caso. Sim. Vamos fazer no trigo, na matéria, tá? Trigo. Mas não está no padeiro. Também não está no Então, padeiro. fermento. Não, também não está no fermento. Mas Também é não está no isso, fermento. mas Não não está é no trigo nem no manipulação. meu. Mas está em mim que peguei uma dosagem sem controle, sem equilíbrio. Sendo assim, eu sou o desequilíbrio. Não é o fermento o desequilíbrio e nem a massa o desequilíbrio. Mas sou eu. Na proporção que foi a mãe. Você Acabei tá desequilibrando tudo. Aí eu seja defeituoso. Mas você não é a matéria que está Mas nem eu sou nem a matéria e nem sou o fermento. Então, você não pode falar Aí- que é a Aí nesse matéria. caso, mas é a consciência que é defeituosa e não a matéria, né? Nesse caso estaria a consciência defeituosa e não a Ai, matéria. eu não entendo essas Boa. Em outras palavras, resumindo, falando de forma direta, o que ele quer dizer é que o desejo desregulado, descontrolado de Sofia é que foi a causa de Yartabote nascer imperfeito. Sim. Certo? Exato. E de fato, isso não está errado. Agora eu te pergunto, que culpa tem Yartabote? Nenhuma. Que culpa tem Yartabote? Não, Nesse Não, Ele e a nasceu Yartabote não tem imperfeito. culpa, O a matéria imperfeito não pode tem fazer culpa, coisa e a Augusta perfeita. não tem culpa, o culpado é o desejo de Sofia. Exatamente. Porque a Sofia também ela não teve culpa, ela simplesmente desejou. Ou seja, tudo partiu de uma mulher, é isso? Agora, ué, eu posso falar uma coisa? Mas veja, peraí, deixa eu só colocar um pingo no i. Veja, Yartabote foi feito de forma imperfeita. E Sofia, em momento algum, né, antes de que ele se rebela, ela percebeu. Não, ela percebeu que ele foi feito de forma imperfeita, né? E de acordo, né, os evangelhos secretos, ela até esconde do pleroma, exceto de Barbelo, que é tudo, do unigênito, que é tudo. E ela tenta se redimir, tenta fazer com que os passos de Yartabote sejam corrigidos. E aí nós já estudamos, mas vamos relembrar, que ele chegou a ser Ial Yartabote, ele chegou a fazer parte. No entanto, quando ele decide
né, corromper, estagnar a humanidade, aí sim ele passa a ser um criminoso. Aí é culpado. E nós vamos ver que quando Sofia perde poder e fica presa aqui no caos, que é o espírito para sobre as águas, e está nos Evangelhos Secretos, para quem gosta também está lá em Peixe Sofia, nós vamos ver que foi permitido, porque foi uma transgressão dela. O problema é que quando ele pega, né, quando Yaldabaoth ele pega, se apropria do poder de Sofia, em vez dele se associar ao Pleroma, né, que é quando ele cria a humanidade, e Maravilha passar a ser uma etapa até chegar ao Pleroma, não. Ele quer se desassociar, ele quer ser como unigênito, quer ser independente. E aí é nesse momento, né, que Sofia recebe a sua redenção, tem todo um drama, está explícito nos Evangelhos Secretos. Ela não volta ao seu posto, vai para a nona, até que isso aqui se finalize. E aí é onde foi dado o start, até isso aqui acabar. Hoje falou, tá bom, vou resolver essa bagunça. Depois um ponto, falou, calculei. Quando chegar aqui, acaba, maravilha. Ela, tipo, recebeu uma sentença, né? Isso. Eu quero falar dessa sentença, velho. Bora. Exatamente. Maravilha. Ó, vamos falar de nós, humanidade. Estou falando da humanidade em geral. Eu não estou individualizando ninguém, tá? Mas a gente já pode falar de sentença já e humanidade na pergunta do pai? Ou ainda sei... Não, mas o que eu vou falar da humanidade, eu vou falar sobre Peixe Sofia. Ah, tá. Aí tá falando da sentença. Não vou falar de sentença. Tá bom. Vamos pensar como a humanidade pensa. A humanidade pensa o seguinte: quem é o poder desejado, o que nós chamamos de mais sábio de dominadores? São aqueles ser humano que é humano, pertence ao planeta Terra, mas criaram muitas bombas atômicas para destruir a sua própria habitação, que não deixa de ser ele mesmo. Entendeu? Os Estados Unidos, a Rússia, assim vai indo, né? China e tal, né? Então isso é os Estados Unidos, é o pensamento. Então o ser humano, ele é isso mesmo, ele é imperfeito. Então por isso não está errado, né? A gente pensar desse jeito, porque é imperfeito. Assim, Yaldabaoth também, na verdade, Samael, ele também é criminoso, mas ele nasceu perfeito para ser um criminoso. Ainda que tentou corrigir ele, deu lições, mas ele não se adaptou àquilo. Perfeito não? Agora, houve uma sentença para Peixe Sofia. Peixe Sofia também foi levada, mas existe parte de Peixe Sofia em nós. De Rock mesmo lá em nós, que é o espírito que está em nós. Em outras palavras, houve uma prisão, assim como ela foi aprisionada, ela foi libertada fora, universalmente, mas porém internamente, ela não foi libertada. Quer dizer, a nossa alma está sendo escravizada, está sendo aprisionada por Yaldabaoth. E quem é esse Yaldabaoth interior? Não deixa de ser a nossa própria natureza humana, carnal, pertencente a esse corpo que escraviza a divina como punição. Bom, vamos chegar a mais um pontozinho aí. Sendo assim, não é aquilo que os evangélicos dizem, que Deus derrubou o diabo. Por contrário, ele escravizou o diabo, aprisionou o diabo. Mas o próprio diabo que aprisionou Deus. O próprio diabo que porque aí está falando para isso. Aprisionou Deus. Quer dizer, que Deus estando aprisionado aqui, o que ele, qual a maneira dele sair daqui? Ele não sai das garras desse bárbaro, desse torturador. Ele não consegue, porque foi uma punição que veio exatamente de cima para baixo. Aí ele precisa de um salvador. Aí Salvador desce. Aí tem sentido, né? E ao Ruxo se manifestar. Boa essa colocação. Veja, como nós já passamos por alguns estudos, então agora eu vou começar a lembrar o que a gente já estudou e vou associar para que vocês entendam o que está no próprio Evangelho Secreto, metafórico, e consiga assimilar. Veja, nós tínhamos estudado, né,
que nós, a humanidade, principalmente a nossa, que é a quarta, nós somos providos de uma alma, na qual é que decide o partido, que é o real ser. Somos providos de um espírito, né, do Ruha, que é uma essência direto do unigênito. E temos também uma natureza, que uns vai chamar natureza da escravidão, outra natureza carnal, né? Nos evangelhos secretos chamam de espírito falsificativo, que é uma parte de Satã, e Satanás. que na verdade é uma parte do próprio Samael em nós. Agora eu vou me apropriar aqui do termo que ele usou, que o diabo foi quem aprisionou Deus, e não Deus aprisionou o diabo, né? Subentendendo Deus aí, desconsiderando, só pegando aí a... Veja, quando nós falamos, então veja, nós temos o poder, né, de escolher ou essa consciência carnal, essa consciência de Samael, ou a consciência de Yahushua em nós. Quando optamos pela consciência de Yahushua, mais próximo de Yahushua nós chegamos. Quando optamos pela consciência de Samael, mais perto de Samael ficamos. Beleza? Beleza. Agora eu vou falar para você qual foi o erro, qual foi a foi a primeira redenção que Artabote teve e desperdiçou. E Artabote, nós já falamos que é um ser imperfeito, né? Automaticamente, se você ler lá, antes que ele criasse tudo, primeiro ele toma o poder da sua... Agora, o que é o que ela diz que fica aprisionada aqui? O que é Artabote tomou o primeiro poder da sua mãe? Veja, quando Sabaote, né, lá na frente, quando Sabaote se desliga, o primeiro passo para que Sabaote se associe ao pleroma é receber Zoe, né? Zoe, por sua vez, vida, Rai, é isso? Que é no mesmo caso do homem, né? Recebe Rai, vida, essa alma, né? Essa consciência de Yahushua, do unigênito, diretamente. Então, quando diz que ele roubou parte do poder da sua mãe, não é que ele foi lá e pegou um poder. Agora pasme, vou falar abertamente. Artabote, ele passou a ter uma parte do unigênito dentro dele. Assim como hoje, né, nós temos três naturezas, a alma, o espírito falsificativo e o espírito de Yahushua, digamos assim, ele tinha duas naturezas, a dele mesmo e a do unigênito. Porque a mãe, no caso Sofia, era a natureza do unigênito. Então veja, em vez dele dar ouvido a essa natureza que estava nele já, porque ele se apropriou dela, ele simplesmente suprimiu. E onde mostra, eu sou o rim, não tem outro além de mim. Então, em certos níveis, ele já tinha parte do unigênito dentro dele. E aí, quando ele cria a primeira humanidade, de acordo com o próprio texto do Evangelho Secreto, diz que fica inerte. Essa humanidade, ela tem uma consciência inferior, não tem essa consciência superior, de tal modo que não produz a energia que ele quis, né, criar para a humanidade. Aí o que foi feito? Foi feito um acordo, ó, você tem essa consciência superior aí, não preciso mandar mais fagulhas aí para essa humanidade. Então, esse poder que você roubou da mãe, ou seja, essa consciência superior que está em você e você aprisionou, lança ela agora na humanidade. E ela vai se tornar luz para ti. E foi o que ele fez. Ele pegou, né, e lançou essa porção de pleroma que ele tinha, de unigênito que tinha, na primeira humanidade. Aí essa primeira humanidade passou a ficar superior a ele, não é isso? Que é a porta de luz? Isso, exato. Passou a ser superior a ele. E aí ele então resolve agora aprisionar a humanidade, cria um outro receptáculo mais denso, e a gente entra no estudo das humanidades. Então veja, essa porção de Sofia, né, que ele rouba, nada mais é do que uma parte do próprio unigênito. E ele lança na primeira humanidade. Na segunda humanidade, essa consciência superior já é ao contrário, já vem de cima. Porque logo quando ele faz a primeira humanidade é quando a Sofia é resgatada. Entendeu? Ali foi o crime dele, onde mostra que ele não tinha redenção.
E ali foi colocada a sentença. Entendeu? Até antes disso, até ele tomar parte do poder da mãe, ou seja, adquirir essa consciência superior, ele não era criminoso. Ele passou a ser criminoso quando ele libera, né, essa energia e quer aprisionar. Conseguiram entender ou não Sim. conseguiram entender? Se procurar entender isso, eu entendi. Universalmente, ele rouba uma poção de Rock'n'Munari de Sofia, que não deixa de ser os pés do próprio Augusto. Vamos pôr aqui Augusto termina ali, tá? É perfeito. Tá? Os pés de Augusto. Ele, na verdade, ele rouba. Porém, depois... Deixa eu só pôr um ponto antes do senhor concluir. O que é essa porção que ele rouba? Veja, depois que ele rouba, né, Pis Sofia não tem mais condição de estar no seu status anterior, de participar do pleroma. Por isso depois ela é resgatada. Então o que ele tira dela? Ele tira dela parte da sua consciência, da sua unidade com Yalruxo. Nós não falamos que lá no pleroma todos é uma unidade múltipla? Está vinculado diretamente ao unigênito? Então ele rouba parte dessa consciência dela. Perfeito? Ou seja, ele rouba o elo, né, que te faz uma unidade com o pleroma. Então é isso que ele roubou dela. Não foi pegar uma porção de poder, não. Roubou parte da consciência. De maneira que se ele não fizesse isso, jamais ele seria o cosmocrator, jamais ele iria emanar 12 e criar o universo. Se ele não fizesse isso, ele não teria essa condição. Porque ele já foi feito em consciência imperfeita. Mas ele pegou aquilo que faria dele repleto. Só que em vez dele se tornar repleto, ele aprisionou. Pode continuar. Eu vou chegar no assunto meu direto, tá? Tá. E Augusto disse assim, não está escrito no Torá, Taná, que vós sois o rins. Peraí. Isso eles... Peraí, o rim, nós somos o rim, quer dizer, nós somos o mesmo lá de cima? Sim. Quer dizer, o de cima é o mesmo nós aqui? Então, na verdade, assim, o de cima está embaixo. Porém, não porque ele quer, é que ele, por sentença de cima, parte dele foi sentenciado a ser aprisionado. Por Yaldabaoth, vamos falar que é esse corpo físico. Perfeito? Não? Então, o meu corpo físico está prendendo, engaiolando essa partícula de Augusto que no fundo é Pix Sofia, dentro de mim. Perfeito ou não? É exatamente isso que eu estou começando a entender assim, né? Por inúmeras passagens. Né? O que acontece? Aí o que acontece? E Augusto, ele precisa redimir, porque essa parte foi rebelde. Essa parte foi sentenciada. Não. Aí ele não, Entendi isso, querido. Não, veja, é boa a sua colocação. E na verdade isso é um passo que acontece com a primeira humanidade. Só que a primeira humanidade era tão evoluída que essa fagulha que se desprendeu de Sofia, quando entra na primeira humanidade, automaticamente ela se ilumina. A segunda humanidade já foi misericórdia, já foi sentença do unigênito. As gotas de luz. Houve uma interferência dele. Isso, as gotas de luz, a essência, né, do unigênito que habitou na segunda humanidade em diante, já foi uma sentença que lá na frente, né, isso aqui iria se dividir, iria se acabar. Porque na primeira humanidade é quando o unigênito, né, ainda não posso nem dizer Yalruxo, ele vem e resgata a Sofia. Entendeu? Então, a primeira gota, né, a primeira leva da humanidade que tinha essa porção de Sofia, ela se iluminou. Quer falar? Agora, veja, se você pegar lá no próprio Torá, diz assim, que o corpo veio do pó, para o pó voltará. O Uruha vem de algo, para algo tornará. Então veja, a gota de luz, o seu Uruha, ele está salvo. Ele é uma parte do próprio, ele é iluminado por natureza. Agora, nossa alma, que é quem está nessa guerra entre mente inferior e mente superior, é quem carece de ser resgatada, de se fundir essa natureza superior.
Em outras palavras, quer dizer que está escravizado não é o espírito, é a alma. Agora, deixa eu fazer uma pergunta dentro desse assunto. Digamos que eu, por rebeldia, eu deixo de servir ao Rushwa dentro das minhas possibilidades e eu venho me reencarnar. A minha alma reencarna. A sua pergunta, ela é excelente. Minha alma reencarna. Reencarna. E Só que porém, eu só falo, eu não. eu reencarno. Não. Eu reencarno sem alma? Você que é de Yahushua, Não reencarna mais. Não, eu tô colocando. Se você negar Yahushua, você é preso. Uma pessoa que não é de Yahushua. Ah, beleza. Tá, que não é de reencarna. reencarna. A alma dele reencarna? A alma sim, Reencarna. E a gota de luz? também. Ela Ela tá, continua aprisionada. ela tá vinculada. Mas se a alma ela se libertar, a gota de luz se liberta? A gota de luz, ela é, como que eu posso dizer, assim como o unigênito é uma essência ilimitada, atemporal, ela também é. Quando tudo deixar de existir, aqueles que não conseguirem se redimir, a gota de luz volta. Não é isso que eu quero saber. Eu quero saber se a gota de luz volta. Porque ela se liberta, porque está presa aqui na pessoa. Né? A alma está presa, a gota de luz está presa. A alma é liberta, a gota de luz liberta. Eu entendi isso. Quer dizer, de qualquer maneira, existe algo superior aprisionado aqui em alma interior. É que aí que tá, entender o conceito da gota de luz. Veja, a gota de luz é o unigênito. Onde está o unigênito? Tá dentro de mim. Não. Tá em tudo. Então ele tá preso? Não. Se ele Pra tá mim em, tá preso. se ele tá em tudo, Pra mim tá preso. ele tá em todos os níveis. O próprio salmista diz: se eu for no mais profundo abismo, se eu for em Hades, tu estará comigo. Se eu subir ao mais altos céus, tu está comigo. Ele está em todos os níveis. Não é que ele está preso, esse é um nível, uma condição que ele se Eu colocou. entendi. Na sua opinião, Tá o espírito é independente de tudo. É isso? Exato, independente. É, Agora nós temos, na verdade, nós temos que se tornar o espírito. Essa que é a câmara Mas é nupcial. exatamente isso que eu É quero se dizer. tornar essa Não, unidade. mas é aí que eu quero dizer exatamente isso. De qualquer forma, nós não deixem de estarmos relacionados a essa gota de luz que está aprisionado mediante a alma nesse corpo físico. É tipo assim, ó. Não, depende, né? É tipo assim, ó. Pensa comigo. Entendi, Pera aí, ó. entendi a lógica Ó. também. Isso daqui é um manual. Se você ler todo esse manual, cumprir todo ele, isso aqui é um curso superior. Se você ler todo esse manual, fazer todos esses cursos, chegar aqui você é um engenheiro. Então digamos que a gota de luz é um manual, é o engenheiro. Se você cumprir ela, se fundir a ela, né? Como que se funde a ela? É através de Yahushua. Mas se você cumprir todo o manual, você passa a ser um engenheiro, passa a ser um com ela. Não, mas ele não Mas Não. esse aprisionar que o Nilson está falando, não seria no caso, por exemplo, a pessoa que não aceita Não. Ele Veja, tá com a gota de luz, veja. mas ela tá apagada. Mas aí que tem que entender o que é a gota de luz. É o todo. Isso aí virou Não, o que é a gota de luz? E a lógica? É o próprio Yahushua. Sim, Uma parte do próprio Yahushua em você, que quer te despertar. sim. Você não Mas eu não desperta, desperto. ele deixa de ser Yahushua? Não, de forma alguma. Então, ele tá Mas preso, aí volta, sendo que Yahushua tá em tudo. É onde vai... Aí ele reencarna. Se ele não tá em algum E deixa eu te perguntar, quem resgata a Sofia? Lá atrás. O próprio unigênito. Tá. Diz que ela pede ajuda, auxílio, aí ela é colocada, tirada daqui, só que ela não passa a ser um dos 12 de novo. Ela vai pra nona. Ela vai pra nona e fica lá aguardando que tudo isso aqui se acabe. Porque a partir daí que ele aprisiona primeiro E lugar... dessa nona não tá emanando nada. Não, Não, emanando nada. a nona é de Devatai, né? São Armozel, Uriel, Ah, tá. Devatai, aí Elelite. Ela era de Elelite, uma triade de Devatai Elelite. quer dizer o quê? Devatai é um dos regentes, dos 4 regentes. Ó, Sim, mas são é 12. Devatai mesmo o nome? Porque um é Armozel e tem um outro Ó, Armozel é uma das triades. nome. Sim, E segunda triade, sim. Uriel. A terceira triade, que é a mesma coisa que a nona, se você levar daqui para lá. Você chamou de vida, graça, percepção. É isso que eu quero dizer. Esse daí, Vontade. Qual desses que ela tá? Nossa, eu pergunto. graça, verdade, forma. Ideia. Ideia? Tá no nível mais baixo da nona.
Por que nona? Se você vir de cima, é primeira, segunda, ela estaria no terceiro, e sendo que ela era do quarto. Mas se você vir de baixo para cima, são 6 planos aqui, então 6. Com mais um de Sabaote, 7. Com mais o plano, né? O quarto, oitavo. Com mais esse que seria o terceiro, passa a ser o nono. O oitavo seria o da Elite, E ela tá na que é nona. chamado de Og do Ad. Se contar daqui pra lá, dá nona. Se vir de lá pra cá, a terceira. Terceira triade. Diz A que gente fala, passa por lá depois? diz que sim, o pleroma é tudo isso aí, todo esse universão aí. A gente vai até chegar a ser como eu ruxo. Ah, então O nosso a gente grau é vai até mais harmonia. até o sétimo, e do sétimo a gente, Vai passando pro- do sétimo, a gente vai vai pro- direto. Não, aí de lá a gente vai pra Elelith, depois pra Devatai. Na verdade você tem que ir adquirindo, né? Todas essas consciências, são degraus. Entendeu? É como É o mesmo que dizer que está em Sabaote, né? Estar em Sabaote significa passar por todos esses ou só passar da sétima? Não, estar em Sabaote é estar na sétima. Tá. Samael até a sexta. Sabaote é a sétima. Não, porque a gente fala que quando a gente desencarnar, no caso, né, a gente vai para Sabaote. Exato. Então, passando de Sabaote, a gente vai para Vai pro Pleroma. oitavo, para nona. Isso. É isso aí. Pra depois. Perfeito. Tem chão, né? Ok. Então aí que tá. A gota de luz, falamos gotas de luz como se fosse algo desligado, singular, mas é o próprio Não, Arruxo em próprio. você. Ah, desencarnou, tá onde? Tá em tudo, ele tá em tudo. Eu mesmo perguntar onde tá El Ruxo? Você fala, tá aqui, tá Na ali, segunda tá aqui. unidade, você falou que ele interferiu no processo de criação. Isso que acontece. Na primeira humanidade, a porção de El Ruxo, né, que liga ao pleroma, Veio direto de Yalitabote. isso, porque ele Ok. tinha pegado de Sofia. Pum, jogou. Na segunda, Isso. Na segunda foi enviado aqueles que foram encarnados. Entendeu? Sim ou não? Sim, você já tocou Eu? nesse assunto já. Isso. Aí vem segunda, terceira é cria o espírito falsificativo. E aí, tudo sim. Cadê o A velho? terceira que foi espírito falsificativo, né? Na quarta. Na quarta? É, que é pós o dilúvio. Ah, Pós o dilúvio. A terceira foi quando nós fomos lançados em corpos de pedra. Fomos lançados em Homo sapiens. A gente sai do Éden, que seria a segunda humanidade, né? Que é outro plano. E é lançado nesse planeta em específico. tá. Na espécie Homo sapiens. Essa é a terceira humanidade. Lá na frente, passa a era glacial, né? Tido como dilúvio. Nós só vemos a quarta humanidade. Aí vem os Néfilins, aí tem pano pra manga. Beleza. Agora que você começa a estudar, não vai parar. Bom, como você já sabe, o estômago foi tomando outras proporções, mas nós estávamos ainda na criação desse universo. Então veja, eu posso ir aqui até a 7? Posso? Então veja, o desejo, né? Esse desejo de Sofia, né? Na verdade, tem uma palavra que eu gosto de falar. Esse conflito interno de Sofia fez com que os 5 elementos, as 5 naturezas se combinassem, então é gerado um caos. Só que esse caos ele é ilimitado, né? E como isso foi imperfeito, a consciência que nasce no meio dessa matéria é muito inferior a ela. E esse que nasce, por sua vez, é Yalitabote. Yalitabote era tão inferior em relação ao caos que ele não conseguia sondar, ele não conseguia ter um corpo. Então, se aludirmos, né, que Yalitabote é o universo, digamos que o caos ele está acima do universo. O universo é o que se expandiu, não é isso? Mas permeando esse universo seria o caos. Deu para entender ou não? Então veja, Yalitabote ele era muito inferior em relação ao caos, de tal modo que ele não conseguia criar, manipular
os elementos do caos, exato. E aí então ele vê Sofia. Quando ele vê Sofia, ele adquire parte dessa consciência superior, que é o poder que Vital rouba. Só que em vez dele se, né, iluminar, ele simplesmente suprime essa consciência superior e cria algo similar ao que existe no plano superior. Veja, jamais ele poderia criar um universo, né? Esse universo que é como se fosse uma maquete, uma miniatura similar ao pleroma, se ele não tivesse algo do pleroma. Então, mais um motivo aí mostrando que ele tinha essa consciência superior, só que ele suprimiu. E aí então ele se divide, né, em 12. E aí 7 são os que ele coloca os 7 como se fosse os 7 rins, né? E 5 sobre a causa da matéria. E aí, juntamente, criando essas leis, ele consegue moldar o caos. Perfeito? Que cabeça, hein? Daquela época já tinha esses 5. E aí, a partir daí, né? Aí tem todo o nome. Aí lembrando que uma dessas consciências, um desses 7, era Sabaoth, né? E aí veja, e aí então, a partir desse momento é criado esse universo. Só que nós estamos em uma das expressões que nós adotamos como a terceira, mas são 6 expressões desse universo. Então, se pudéssemos, né, através de algum dispositivo, né, se desligar dessa matéria e alcançar um nível mais sutil da matéria, então nós iríamos perceber um outro universo, mais ainda um outro universo, em 6 níveis. Aí agora, como vocês já pegaram isso, já estão expert, então agora eu vou começar a complicar um pouquinho a coisa. Por que, né, que Artabot não criou na 7ª dimensão? Criou 6 e elas são independentes da 7ª. Por causa do Sabaoth? Não, a Sabaoth ainda fazia parte dele. Porque sétima não faz parte do caos. Porque a 7ª é onde realmente existe o caos. E ele não tinha consciência, poder suficiente para permear todo o caos. Senão o caos seria o corpo de Samael. Coisa que não é. Para ele, na visão dele, o caos é ilimitado. É como se ele fosse isso aqui, ó, um pinguinho nessa folha aqui toda. Então o que ele fez? Bom, agora que eu adquiri essa mente superior, o que eu vou fazer? Eu vou criar em mim mesmo 6 planos. Então por isso que é falado que isso aqui é Matrix. Ah, por isso que no comecinho lá do estudo você mostrava aqueles 3 gráficos. Você mostrava aqueles 3 gráficos, né? Isso, tipo, do predinho. Samael, Sabaoth, Pleroma. Isso. Exato, isso aí. Então veja, por isso que é falado que isso aqui é Matrix, que isso aqui na verdade não existe de fato. Em outras palavras, tudo isso aqui, toda essa experiência que a gente vive é quase que virtual, porque não existe esses 6 planos. Esses 6 planos são níveis do próprio Samael. E não existe, a real existência passa a ter na 7ª. Por isso que o Rucho fala que esse é o plano dos mortos. Quem conhece ele passa a estar vivo. Ou à vontade. Quem conhece ele Aí, basta estar vivo. passa a estar vivo. A estar vivo. Exato. E basta estar vivo. Por isso que ele fala, deixa que os mortos enterrem os seus. Então veja, ó pai, a gente está colocando aqui uma coisa meio que profunda, né? Como vocês já tem um conceito. Veja, nós estávamos falando que Samael, na real, ele cria, né? Quando ele aparece no caos, ele é muito pequeno em relação ao caos, não é isso? E por conta disso, senão o caos seria o corpo do próprio Samael, que é a 7ª região, a 7ª dimensão. Então, como ele tinha essa deficiência e adquiriu nessa consciência superior através de Sofia, o que ele faz? Ele cria 6 planos dentro dele mesmo, porque ele é muito pequeno em relação ao caos. Então, como ele cria esses 6 planos dentro dele mesmo,
Por isso dizemos que isso aqui é a Matrix, que isso Você aqui fala dentro dele mesmo, dentro da sua própria consciência? dentro da sua própria existência. Não. O que é tá bom? Vamos supor, quem é o Nilson? Isso. Nilson é a mente que está falando, interagindo com vocês, ou é esse corpo? Boa sua pergunta. Não, só pra gente definir quem é tá bom. Não, sim, ó. O Nilson é essa consciência. No entanto, ele se expressa nesse corpo. Essa consciência está dentro desse corpo inteiro, ó. Isso. Movimentou. Exato. Toda a consciência. O que eu estou dizendo aqui é que Yaldabaoth não conseguia moldar a sétima dimensão. Então ele inventou. A nível de consciência, Ele não podia moldar tudo. Isso. Mas ele debilitou uma parte do corpo para a consciência dele tá Aí que tá, delimitou dentro da sua própria consciência. Ele Ah, não conseguiu mas- nem manipular a sétima. Entendi. Então por isso que na verdade toda essa experiência que a gente está vivendo aqui é algo virtual, é ilusório, são níveis de Samael. Por isso que somos filhos dele. Não é real, né? Não é real. É como se fosse consciências criadas dentro, como se fosse programas rodando dentro de um computador. Aí vai pra Matrix. É isso aí. Então por isso que a Ushua fala que esse é o plano dos mortos. Só aquele que aceita ele passa a estar vivo. Porque tudo que está rolando aqui é dentro do próprio Samael, é o Samael. Por isso que ele criou essa reencarnação, né? Exato. Ele inventou tudo isso. Exatamente. E aí, então, veja, a real existência só passa a existir, né? Só passa a ter início na sétima dimensão. Não, pode terminar. O caos é um ponto de princípio. É um princípio. Mas só na sétima dimensão. Antes disso, é tudo ilusório. Eu vou fazer uma pergunta para você. Pode. Mediante tudo que a gente passa, outro dia eu estava falando com o Carlos Amaria, a gente estava falando coisa de religião. Por exemplo, esse pessoal da Universal aí, então, até ele me contou de um sonho que ele teve também, numa ponte, né? Que tem um pessoal que já tem o conhecimento de Arusha, né? Sim. Já tem o conhecimento de Arusha. Todo mundo, como a gente tem a gota de luz, todo mundo tem a gota de luz, eu não tenho o unigênito, mas ainda não despertou para ir a Arusha, vamos pensar assim. Certo. Mas a gente tem conhecimento de pessoas que são assim, num nível entre os seres humanos, que são assim, além, pelo menos enquanto estão aqui, são Sim. além daquilo que são. Eu queria só, será que esse pessoal tem essa consciência? Também tem essa consciência de Arusha ou teve? É isso que fica a minha dúvida, Eu entendo. muitas vezes, entendeu? Boa sua pergunta. Veja. Eu vou te falar só de uma pessoa. Uhum. Aquele espírito lá que desencarnou, Chico Xavier? Chico Xavier. Todo mundo fala que ele era pura bondade. Eu Sim. não conheci. Claro. Falaram que era pura bondade. Eu falo, será que essa pessoa não teve o conhecimento? Ou realmente, será que o cara vai voltar para essa roda de Sansara? Porque ele era já um espírito, enquanto aqui falaram que era elevado, tudo, não sei. Uhum. Então, e esses daí que já conhecem e ficam pro lado de Samael e ficam voltando, indo Boa. e vindo? Às vezes fica esse negócio na Sim, cabeça, sim. entendeu? O que acontece? O plano de Samael, ele existe em 6 planos, nós falamos, não é? Existe 6, um mais sutil que o outro. Sim. Infelizmente, em Samael existe uma espécie de uma pirâmide. O que seria, Weber? Tá, mas o que você quer dizer com pirâmide? Vai logo ao ponto, para de enrolar. O que você quer dizer com Ele pirâmide? tem que ter uma base grande, uma base de pessoas de intelecto grande para Ó, ordenar os outros. isso, como que funciona? Aquele que está em cima comanda os que estão embaixo. Então veja, a pessoa aqui em Samael que começa a se esclarecer, recebe propostas de Samael de níveis sutis. Então veja, quando eu falo de amor, quando eu falo de bondade, aqui eu não estou falando de bondade ao Rushwa. Todo nível de bondade que você imaginar, de melhor que você imaginar, ainda é Samael. Samael tem tudo isso dentro dele. Entendeu? Então, não é porque uma pessoa é boa, porque uma pessoa ela é caridosa,
E aí vai pondo aí adjetivos. Sim, sim. Não é porque ela tem todas essas qualidades que para nós é bom, que quer dizer que ela é eleita, né, para sair desse plano. Porque em Samael também tem essas qualidades. E aí em um determinado momento, Samael vai apresentar um plano para essa pessoa. Então veja, nós aqui nós não defendemos, né, nós não falamos que todas as propostas das religiões, elas não existem. Para nós sim, existe o céu do hinduísta, existe o céu do espírita, existe o céu do budista, existe o céu do católico, existe o céu dos crentes. Existem inúmeros planos em Samael. O grande problema é que essas pessoas vão estar sempre à mercê do sistema. Para aquelas pessoas, esse é um trabalho legal. Por exemplo, se você for falar com um budista ou com um hinduísta, né, estou falando isso porque são os princípios desse ponto aí de reencarnação. Ele vai defender, dentro do seu nível de esclarecimento, ele vai defender para você que reencarnar é uma coisa boa, que essas experiências que você teve ruins aqui nessa terra foram necessárias para moldar o seu caráter, e vai te convencer dessa forma. Só que o que a Ruxa veio trazer é que na verdade não é tão linda assim, e isso é uma prisão. E você, ou você vai ser aquele que vai ficar voltando, ou você vai ser aquele que vai ajudar a fazer com que as pessoas voltem. Entendeu? Então existem vários planos em Samael. Aí, então, Herbert, mas você está falando então que se existe o céu, então eles não voltam? Não. Em um dado momento, todos eles voltam. Por que todos eles voltam? Porque a maior fonte de energia para o plano de Samael é aqui. Em outros planos, que são os mais sutis, a gota de luz não dá a energia que eles precisam. Mas esses grandão que ela mencionou, eles sabem? Olha, fica muito difícil eu falar, sabe? Eu não conheço o cara. Eu nem vivi na mesma época que ele. É muito provável que ele tenha um vínculo com Samael, que ele talvez ele esteja sendo enganado como nós. Mas ele chegou num nível de aceitação que passou a ser um com Samuel. Então, de repente, nem Ele sabe. não veio para ser domado, ele veio para domar. Então, mas você mesmo uma vez acho que falou na aula sobre isso, que chegando lá em cima, esses tais níveis que Samael dá, o camarada já volta predestinado a. Exato, sim. Então ele tem consciência. Não necessariamente. Ou é apagado também? É apagado. É apagado, toda vez que você reencarna. Você lembra? Mesmo o cara mais... Tá. Mesmo mais iluminado. Só vai ter Ele lembra facilidade 100% da vida de passada? Não lembra. Lembra Tá, de mas que nem, flash. por exemplo, o Chico Xavier, ele vai reencarnar, ok? Vai Não apagar... A gente não Se sabe. ele virou um isso não arconte. sabe. Não, tô dizendo assim, vai apagar a mente dele, mas ele vai lá na frente, adulto, Se ele reencarnar... se tornar... Ele Se vai, ele reencarnar, é uma maldição pra ele, mas é uma bênção porque ele pode conhecer o Ruxo. É isso. Eu ia nascer uma bola de carne. Meus pais ajoelharam até então pra Jesus Cristo, não é isso? Sim ou não? E eu nasci com o propósito de servir. Ele falou, ó, se não for pra ele nascer e tá no seu sistema, eu prefiro que leve. E a Ruxa me resgatou, mas eu tinha um assim, né? A Érica também tem uma experiência parecida. Ela nasceu, né, que não era para nascer por conta de uma ameaça que Jesus fez para minha sogra, por exemplo. Ó, ela vai nascer e é minha e pronto. Ah, então quer dizer que em vidas passadas a Érica já era uma eleita, ela tinha uma missão pro outro lado? Muito provável. Mas só que ela agora tomou o passo para ir. ela quebrou isso. Né? Porque aí, isso vale até mesmo para os Néfilins. Que são Néfilins? Arcontes que se encarnam. Não é isso? Nós já entramos aí nesse assunto. Não já ou não entramos de domingo já? Já, né? Você tá a par, não? Não, você já tinha falado. Mas... Que são Néfilins? Arcontes que se Não, encarnam. isso é. Isso Quando ele se encarna, ele passa, né, a ter a mesma oportunidade de com uma pessoa normal. Agora eu vou te falar uma coisa. Esse insight que você teve, que ela teve, como é que a gente sabe se a gente vai ter ou não? Eu tô despertando agora. Aham. Através do Carlos de Marisa, que me fez conhecer, aí Sim. eu, né, comecei os estudos. Como é que a gente sabe que a gente vai ter isso? Porque uma coisa é eu ter essa convicção, Perfeito. né? E ser tocada por isso. Sim. E isso é algo pessoal. Cada um vai viver, cada um tem oportunidade. Tipo, ó, eu estou à porta e bato. Quem abrir,
eu entro. Se você não abrir, quem pula janela e muro é ladrão e salteador. Esse é o mestre que fala. Então veja, no momento que você der a oportunidade de Augusto entrar na sua vida, na sua consciência, na sua maneira de pensar, você vai se identificar, você vai ter as suas próprias experiências pessoais. Entendeu? Essa é a aceitação, essa é a geração do novo corpo, isso é estar vivo. Entendeu? Agora, cada um, em um determinado momento, vai receber a oportunidade de conhecer Augusto. Essa é a promessa. Eu acho que vai depender um pouco da pessoa. Quanto mais ela se entrega, Depende Nilson? da pessoa. Quanto mais ela se entrega, mais ela vai receber, ou digamos assim. Sim, sim. Porque se você está em arroxo, mas ainda, sei lá, um exemplo, confuso, ou temendo, ou meio assim, você não vai conseguir atingir. É que é uma coisa muito gradual, é complicado. Então. Por exemplo, tem gente que está em Augusto e sustenta vestes, né? Tem outro que guarda, valor, né? tem outro que guarda as leis. É o seu nível, o nível de Augusto que está em você é esse. É o nível de consciência. Em um determinado momento, se você se permitir, isso vai aumentar e você vai mudar. Poxa, por quantas etapas aqui no estudo nós não já passamos? Quantos esclarecimentos nós não já tivemos? Desde a época do pai, vem vindo, a coisa só vai mudando. Conceitos que nós pensávamos como base. Eu converso com o Jones de Abraão, ele fica doido até hoje. Entendeu? Então, é um nível. E também a aceitação, né? Eu acho que O tanto assim, que você é aceita. como você citou aí no texto bíblico. Ele bate a porta e você abre. Você só tem que abrir. É isso. O que vai acontecer dentro da casa, ele entra, aí é diferente. Cada um é diferente. Agora, se ele entrar e você falar, não toma café, não vai no banheiro, aí você se restringe. Exatamente. Porque tem o pessoal de arroxa, como já foi comentado, tem aqueles que pegam a Bíblia, né, que falam que tem arroxa, mas na verdade eles estudam a Bíblia e só mudam o nome de Deus para Yahweh e Jesus para Yahushua. Exato. Ele não vai experimentar mudança nenhuma, é verdade. Posso fazer um Pode falar. Eu tenho um assunto aí que foi feito mesmo, né? Como a irmã Sônia, na realidade, perguntou, né? Quer dizer, eu não vou ter certeza, né? Está falando de tudo isso aí. Como eu tenho certeza que eu vou ser liberto, sair dessa escravidão e não vou reencarnar mais, né? Bom, eu vou mais ou menos colocar o que mostra os evangelhos secretos, parte que eu tenho lido e entendido, e o Novo Testamento, no Velho. Tem uma passagem que diz assim: todos aqueles que vierem a mim, de maneira alguma lançarei fora de mim, do meu corpo. Entendeu? Não importa se vai ser a cabeça, a orelha, ou se você vai ser o dedão do pé. Entendeu? Não. Quer dizer, fora você não vai estar. Pode ser que não seja a cabeça, tá cá em cima, mas pelo menos aqui embaixo também está, entendeu? Não vai ser lançado fora. Agora, tem meio de termos essas experiências? Eu creio que não, sabe por quê? E Al-Hanan, que é João ali no Apocalipse, de repente ele diz que vê o espírito dele ser levado, sair do corpo. E chega lá em cima, quando ele vê ele bumba, morre. Ele morre. Se Augusto põe a mão, pega pela mão direita dele, diz: levanta, sou eu, não temas. Eu sou aquele que fui morto, estou aqui, estou vivo, né? Para tudo certo. Então, o que eu posso entender? Se nós, o nosso espírito, que é o mais sutil, o mais sublime, que é parte de Augusto, vendo ir Augusto diretamente, morre. Como nós vamos compreender esses valores? Não tem jeito. Então vamos usar a palavra emuná e a palavra piste, no grego koiné. Significa
Muito fala convicção, mas não é convicção, confiança. Então, tem de confiar nele. Nós nunca vamos entendermos esses valores. O nosso nível de defeito é tão grande que não é permitido termos esses valores e compreendermos esses valores. Assim como Yohanan, o mais puro que fosse, o seu espírito, não sua carne, o seu espírito bamba. Né? Então eu acho que a emuná, a pista, a confiança nele é o que vale tudo. Igual essas irmandades aí também que não está estudando como nós estamos estudando aqui. Olha, está nele também, tá? Agora, se você vai ser cabeça, vai ser braço, vai ser perna e o ele vai ser dedo, olha, vai estar nele. Na casa do meu pai tem muitas moradas, né? Então, se a casa do pai é o próprio corpo dele, entendeu? É a minha maneira de ver as coisas, tá? Eu já me esforcei para entender melhor essas coisas, ter certeza. Eu até hoje não consegui, pra falar a verdade. Tive algumas experiências, mas não foi o suficiente para falar, tenho certeza. Eu acho que não foi à toa que um dia essas pessoas ouviram falar o nome e aceitar e propagar o nome Yahushua. Mesmo que está só usando ali a Bíblia, essa Bíblia normal e trocando. É o nível também. Mas tem confiança nele, né? A confiança, não sei. É, porque Não sei falam o que a salvação está no nome, né? Está no Você nome. procura Sim. no nome. Está no nome. Tanto nos evangelhos A consciência secretos não tá como muito lá. no Sim, Novo sim, Testamento. os irmãos que. O irmão tá no nome e já era, tá no caminho. Tá no caminho. Lógico. Nós também estamos. A gente não sabe que se parte do demais, Não, assim, então, eu acho acho que que não é é verdade. É, Como que vai saber não, né? Diz que existe um grau tão Mas alto. quando nós estiver no grau, eu já. Direto. Quando tiver na grau, Parece a minha verdade. Diz que existe um grau tão alto em Yahushua, que muitos vão gozar desse nível, que está à sua direita e à sua esquerda. Pensa bem, a direita e tem um nível também à esquerda. Esse nível é muito alto, aceitável, a direita e a esquerda. Lógico, entendemos que sentar se trata na mesma posição, de ser direita e esquerda. São os que definem, o que controla. Quer dizer, é uma coisa muito complicada, né? Mas o importante é estar nele, na minha opinião. Eu só quero estar nele. E Sabaote tá bom. Na Sabaote eu não quero não. Ah, quero. Sabaote precisa ser salvo também. Ele também, Não, ele também eu digo precisa de assim, salvação igual nós. É no sentido assim, que aqui é meio complicado, né? Com Samael. Lá pelo menos ele te dá a oportunidade de você. só Mas é uma escada, ninguém vai né? permanecer em Sabaote. É, Não, uma sim, escada. ninguém vai. É simplesmente um Já estágio Não, para mas chegar ao peraí, gente, ponto. peraí. Mas quando você tomba, que nem você fala, aqui agora, você não tem que ir pra Sabaote? Não, sim, o que ele tá dizendo é que lá não é o limite, né? Ah, não. Você não sim. vai lá pra ficar Mas ainda é estagnado. melhor Lá é nível de descalço condenação aqui, também, né? Lá não é um mundo perfeito, legal, gostoso. Sim, sei que É um não. mundo que você vai andar sobre a vara de ferro também. Lá é o fogo, né? É. Tem muitos planos aí, né? vai saber quando é lá. Que a gente chegou muito pouco ainda, né? Mas tem. Dá pra gente explanar isso aí. Ó, existe uma passagem sobre Sabaote. Existe uma passagem de Sabaote que me chama muita Não atenção. perder tempo, nada. Diz que Isaías, que é Yashayahu, diz que ele também deixou o seu corpo aqui. Olha, chegou lá e ele viu Sabaote sentado. Lógico, tudo isso é uma experiência interna, tá? Significa que existe um trono lá e está sentado, né? Isso é uma experiência interna, né? Isso é possível. E diz que quando ele viu que Sabaote, ele caiu. Como morto também. É 2 vezes? Não, quando ele. Esse aí já é outro, cara. Outra pessoa. Seja mais um que caiu. Caiu como morto também, né?
Sabaote, cai embaixo, hein? O negócio é sabático, fica no céu. Aí Sabaote pegou, aí diz que um querubim foi lá, pegou uma brasa do rio, Tocou na boca dele. botou na boca dele e purificou ele. Bom, já mostrou bem claro que é fogo. Aí ele, por muito temor, ele começou a receber a notícia para profetizar. Ou seja, ele não se tornou uma unidade com Sabaote. Ele se tornou escravo de Sabaote. Então, quando nós falamos que vamos para Sabaote, somos escravos ainda. Não está no nível de escravo, está no nível de liberto. E o Yahusha não, se torna unidade com ele. Em Sabaote não, você ainda está como escravo ali, entendeu? Você vê a situação de Isaías ali, de falando, uma coisa não é muito... É complicado. É muita reverência. Mas a questão é o nível, né? Por exemplo, Daniel. Diz que Daniel estava orando no seu quarto, né? E aí aparece um ser para ele. Aparece uma voz, ele não consegue identificar alguém. Aí ele vê o homem Gabriel. O homem Gabriel, ele avista de longe, né? Isso ele no quarto dele. Avista o homem Gabriel de longe. E aí acontece ali algumas situações e que ele não consegue discernir. Aí vem uma voz e fala, ó, Gabriel, explica para ele. Aí esse homem Gabriel já se transfigura como um Malaque, passa a ter uma outra aparência. Instrui ele algumas coisas, até aí beleza, ele tava só vendo. Aí daqui a pouco esse Gabriel, esse Malaque Gabriel, o anjo Gabriel, ele se retira. E aparece, né, um ser se manifesta para ele, alguém que ela descreve, né, descreve como berílio, como verde, né, um ser verde, vestido de um linho de ouro, né? E quando esse ser se revela para falar com ele, né, para falar com Daniel, ele cai como morto. E ele cai como morto, aí ele toca em Daniel. Aí Daniel recobra, torna a viver, mas os seus membros não tinham força para se erguer e conversar com ele. Aí esse ser vai e levanta ele, e aí eles começam a conversar. Então vê, a questão do nível de um ser para outro interfere diretamente. Não necessariamente quer dizer que está submisso. Ele estava na condição de mensageiro. O nível de consciência, né, digamos. O nível de consciência faz com que nós moramos diante de uma consciência superior a nós, entendeu? E nós estamos lutando, e a Yahusha nos prometeu dar sua própria consciência para nós. Quer dizer, nós somos chamados para ser Yahusha, e não ser servo e nem escravo de Yahusha. Diz a coisa bem diferente. Ah, mas isso é quando desencarna? Quando desencarna. O próprio Paulo, quando recebeu, né, que viu o mestre no caminho lá, que o mestre se revela e fala, Saulo, Saulo, por que me persegue? Diz que ele fica cego. Foi uma experiência física, mas só que o nível ali foi tão grande que ele ficou cego. E só voltou quando ele chegou em determinado lugar, o irmão foi lá, orou por ele e voltou, ele tá cego. Então, quer dizer, esse nosso corpo aqui, se você não ir treinando ele, mesmo treinando ele, tem certos níveis que é muito difícil a gente alcançar. Ele tá falando de coisas muito sutil, muito além. Só que Sabaote é mostrado claríssimamente no Novo Testamento também, que ele precisou de salvação como nós também, né? Não, sim. E uma, né? Ele aí não é mais privilegiado. Não, pelo contrário. Ele é um dos primeiros a receber o plano de redenção, né? E o plano dele só passa a ser completo quando isso aqui se finalizar. Aí nós vamos entrar ainda nesse assunto, vamos falar ele não da Nova Jerusalém. Enquanto não terminar tudo isso. Exato, ele ainda não é pleroma, ele é o meio. Mas enfim, vamos encerrar. Espero que tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas espero que vocês tenham aproveitado a aula. E aí vamos se esmerar aqui para que na próxima aula dê menos problemas. Beleza? Uma boa semana, quer falar?
Não, tem o Márcio. Não. É, o Márcio. Não, então, o Márcio tá aqui, ó, No Meet. no Meet, ó lá. Ele só não falou nada com a gente. Então. É. Ele tá lá no Meet, ó. Aqui, ó. Nada, tô tentando, nem no celular abriu. É, Aí o a Meet Vanessa. tá como logado. Eu tô aqui. Ó lá! Mas já o Ah, tá. Beleza. Shalom, meu irmão. Shalom, Marisa. O nosso. Shalom, Márcio. Algumas coisas aí, mas aí eu falo contigo no WhatsApp. Beleza. Nosso outro irmão que tá aí também participando, tem alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? Ih, apagou no Tá mar. no. Nominal, vamos orar? Se tiver dúvida, pessoal, manda lá no zap, né? Tem um grupo, também tem o meu pessoal, se vocês quiserem mandar, fiquem à vontade. Estamos aqui para isso, para compartilhar conhecimento. Aprendo com vocês, você comigo, e todos nós com Yahushua. Minal, grandioso Yahushua, mais uma vez na tua presença, te louvamos e te agradecemos. Obrigado pelo estudo de hoje. Que o Senhor venha trazendo esses conceitos à nossa memória, para que dia após dia possamos chegar mais perto da verdade, mais perto de Ti. Fica conosco, guarda cada um. No Teu Shalom Yahushua nós te louvamos e te agradecemos. Shalom, amados. Muito obrigado aí. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só dar um toque. Shalom. O que é? Eu tô falando, eu não gosto de mais escrever. Olha aqui, redação. Mas que É, fogos que é? no Face deu problema um monte de vezes. Cortou aí já? Cortei. Pode sentar. Aqui, ó.